E aí, meu amado fera, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana. Acabei de gravar uma live bacana, massa, sobre funções inorgânicas e reações de neutralização. É uma live grande, mas vale a pena, somente para você que quer fazer Enem ou qualquer vestibular. Muitos macetes, muitas dicasinhas para que você tenha condições de fazer qualquer prova no Brasil. Mas o negócio é que, mais uma vez, esse bendito celular não gravou a minha live toda. Eu tive que ficar parando e tal, e ele não gravou. Então, eu só apareço no final dessa live. Bacana dessa aula. Então, mas vai aparecer minha fotinha lá, como sempre, eu sempre falo e tal, vai lá, aquele negócio todo. Mas fica até o final, vale a pena o vídeo. Eu dou macetes, dicas para você resolver reação de neutralização rápido. Fazer o balanceamento dela rápido, principalmente quando vai formar um sal ácido, hidrogenossal, ou um sal básico, hidroxal. Beleza? Tudo jóia? Galera, fique com Deus. Agradeço demais vocês estarem assistindo essa live, ter ficado até o final, quem assistiu até o final. Você que vai assistir agora, muito obrigado, tá? Por essa força aí. Bacana? Um beijo, fique com Deus. Fui! Então, meus amados, que bom que vocês estão aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de funções inorgânicas, mas como toda nossa aula, a gente vai fazer uma síntese, né? Porque as aulas gravadas estão lá naquele Insta e estão naquele link que eu mando para vocês. Essas aulas só vão para a internet, todas elas do módulo completo depois, bem depois, né? Então, galera, na nossa aula de hoje é importante você ter assistido funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, mais ácidos e bases, e vocês terem uma noção aí do que é, como diferenciar e tal. Hoje, na verdade, o que eu mais queria fazer era as reações de neutralização, certo? Isso é o que eu mais queria fazer hoje, os macetezinhos. Mas antes eu vou fazer uma abrangência de ácidos e bases para você. Como essa aula vai para YouTube também, né? Vou fazer uma propaganda de graça aqui, ó. Minhas camisas são da Piticas e eu faço propaganda de graça. E você fala, por que você faz de graça? Porque eu gosto muito da dona e a dona é minha parceira aqui. Às vezes quando eu faço eventos, a gente tem sorteio de camisas e tal. Então você quer camisa bacana, de super-herói, de desenho animado, Piticas. No caso de Maceió, Piticas no Shopping Pátio e no Maceió. Bacana, galera? Ó, então vamos começar nossa brincadeira aqui. Funções. Funções são o que é função? O que você entende de função? Função são grupos de substâncias que têm propriedades semelhantes. Beleza? As funções inorgânicas que a gente estuda são ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje na aula, além do macete de neutralização, eu vou diferenciar para você o que é ionização de dissociação, que muitas vezes os alunos não sabem diferenciar o que é ionização e o que é dissociação. Beleza? Então, a primeira função que a gente já vai começar aqui, a primeirinha, nós vamos começar a falar dos ácidos. Essa teoria de ácidos e bases, nós vamos nos basear na teoria de Arrhenius. Tá bacana? Beleza? Certo? Então, nós vamos nos basear na teoria de Arrhenius. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Está gravando. Bacana, pronto. Então, vamos lá. Olha só. O que são ácidos de acordo com Arrhenius? Ácidos são espécies químicas que em água ioniza um íon H+. Mas para ficar mais fácil para você entender, todos os ácidos ele tem essa configuração. Ó. Ou eles são oxigenados ou são hidrácidos. Os hidrácidos não têm oxigênio, os oxiácidos têm oxigênio e você tem essa configuração aqui. Ó. Beleza? Certo? Se vier oxigênio, vem o hidrogênio, o elemento químico vem no meio do hidrogênio e do oxigênio. Bacana? Certo? Então, por exemplo, o HCl, ele é um ácido, certo? Ele, quando é colocado em água, H2O, ele ioniza um íon H+, ou seja, esse hidrogênio que está aqui vai vir para cá, beleza?
E aí eu vou formar um carinha que a gente chama de hidrônio. Quem é o hidrônio, Sandrão? É o H3O+, mais o Cl-. É como se você quebrasse a ligação entre o hidrogênio, que é o cátion, que é a carga positiva do ácido, e o cloro, que é a parte negativa do ácido. Beleza? O hidrônio, esse cidadãozinho aqui, ó, ele também pode ser representado com apenas H, certo? Então você pode representar ele por um H+. O H+ é a forma simplificada do hidrônio. Então o que são ácidos? Ácidos são considerados ácidos de acordo com Arrhenius, substância que você coloca em água e ioniza um íon H+. A forma simplificada, eu posso fazer assim, ó, a forma simplificada é assim. HCl, aquoso, vai produzir um íon H+, Cl-. Observe que aqui eu ionizei um íon H+. Então isso aí é um ácido, beleza? Se eu tiver 2, Sandrão, pronto, se eu tiver 2, eu vou chamar aqui de exemplo 1, para ficar didaticamente bacana. Exemplo 1. E vou fazer aqui agora o exemplo 2. Vamos supor aqui que você tenha o H2SO4, aquoso. Em água, ele vai ionizar os 2 hidrogênios que ele tem, e esses 2 hidrogênios já indica a carga do ânion. Olha, observa só. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Veio aqui para frente para fazer o balanceamento e foi a carga do SO4, desculpa. SO4. Beleza, galera? Então, ácidos são espécies químicas que ionizam o íon H+. A força de um ácido, isso é importante, está de acordo com a quantidade de íons que você forma. Porque, na verdade, a gente tem aqui isso aqui, ó. A gente diz que isso aqui eu tenho a forma não ionizada, que seria a sua forma molecular, e aqui eu tenho a formação dos íons, né? Que é a sua forma ionizada. Quanto mais íons você produzir, mais forte você é. Às vezes o aluno acha que a força do ácido está no poder de destruição do ácido. Então, se eu pegar um ácido e jogar aqui na minha mesa, varar minha mesa, varar minha perna, varar o prédio todinho, todos os andares, até chegar no térreo, varar chegar no Japão, o ácido é forte. Não. O ácido é forte quanto mais íons ele produzir, certo? Quanto mais forma ionizada ele tiver. Então, a força do ácido, acima de 50%, ele é um ácido forte. Por exemplo, se eu não me engano, o nosso querido ácido HCl, observação do Sandrão, deixa eu pegar aqui, ó, observação do tio Sandrão. Lembrando, eu não sei se o Thiago já participou, a Castro eu sei que nunca participou a primeira vez. Galera, depois eu imprimo o que eu estou escrevendo e eu mando lá para os grupos, certo? Então, olha só, vamos supor que você tem um recipiente com água aqui, certo? Então está aqui o lindo recipiente. E aqui você tem água. Ei, Sandrão, você gosta de desenhar esses copinhos, né? Isso eu gosto, velho. E aí, aqui dentro, você resolva colocar o ácido clorídrico. Quando você botar ele em água, você sabe que ele vai sofrer ionização. Beleza, galera? E vai produzir. Essa setinha é de equilíbrio, é o costume, mas na verdade, como a gente não está dando ação de equilíbrio, eu posso botar uma setinha só. HCl, aquoso. Lembrando, o HCl é o hidrônio, só que na forma simplificada. Bacana? E aí? Se eu botar 100 moléculas
desse ácido em água, 98 moléculas vão ionizar. O que é que eu quero dizer com isso, Sandrão? De maneira simples, para você entender, 98 moléculas vão quebrar a ligação hidrogênio-cloro e vão formar os íons hidrogênio e os íons cloreto. Certo? Isso aí é um ácido forte, acima de 50%, o HCl, ele é um ácido forte. Bacana? Sandrão, como é que fica fácil de eu classificar se o ácido é forte, fraco, etc e tal? Então vamos lá. Vou botar aqui primeiro. Não vou dar todas as classificações dos ácidos, certo, galera? Vou falar só das principais. Então, vamos aqui, força do ácido. Força do ácido. Bacana? Olha só. Nós temos, de acordo com a presença do hidrogênio ou não, nós temos duas classificações para os ácidos. Nós temos os oxiácidos e nós temos os... Desculpa, eu vou fazer primeiro os hidrácidos, tá? Foi mal. Nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Bacana? Certo? O que são hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio. Seja bem-vindo, Vitor. Os hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo de ácidos que não têm oxigênio: HCl, HBr, HI. Esses são os ácidos fortes. Esses carinhas aqui são fortes. Certo? Já vi que não vai dar espaço. Então, todos os outros... Então, você pronto, já sabe. Todos os outros ácidos, H2S, HF, todos os outros são fracos. Bacana? Oxiácidos. Os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. Então, por exemplo, vou escrever para você aqui: H2SO4, HNO3, HClO4 e etc. Aqui eu podia também botar etc, tá? Bom, galera, esses três que eu fiz aqui, todos esses carinhas aqui, eles são ácidos fortes. Como é que eu vou saber que é um ácido forte? Por exemplo, no caso dos hidrácidos é fácil. Só são esses três aqui, ó. HCl, HBr e HI. Só esses três são fortes. Todos os restos são fracos. Lembra que eu falei da fórmula geral para você? Que eu disse que a fórmula geral pode ser... Eu vou escrever de uma maneira mais simples aqui. A fórmula geral pode ser HgEOY. Não vou botar elemento químico ali no elemento que está no meio, não. Para ele ser forte, é bem simples. Se você pegar a quantidade de oxigênio menos a do hidrogênio e der 2 ou 3, ele é um ácido forte. Quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, para isso é importante você assistir a aula de funções, que está lá no YouTube também. É uma aula já que eu gravei em 2017, mas eu coloquei na playlist da gente, tá? Que é importante saber quais os ácidos que não ioniza todos. Geralmente é assim. O cara tem um hidrogênio e ioniza 1. O cara tem 2 hidrogênios e ioniza 2. O cara tem 3. Essa também que são hidrogênios ionizáveis. Fica até daqui a pouco que eu vou te dizer qual é. Saiu, foi, galera, da apresentação? Poxa. Ah, tá. Eu bati com a mão aqui, aí saiu ali. Então, olha só.
Vamos lá. Pega a quantidade de oxigênios aqui, ó, menos a do hidrogênio. 2 mais 4. 2 menos 4 menos 2. 2. 3 menos 1. Quando não aparece é 1, né? 3 menos 1. 3, Sandrão. 4 menos 1. 3. Desculpa, 3 menos 1, 2. Eu posso ter falta de atenção, viu? Vocês não podem, não. Eu não vou fazer mais vestibular mesmo. Pelo menos eu acho que não, né? Já fiz 8 na minha vida. Então, olha só. Se você pegar a quantidade de oxigênio menos a de hidrogênio e der 2 ou 3, é um ácido forte. É um ácido ionizado. Existem as exceções? Existe, mas não vou falar delas aqui agora, que é uma aula mais rápida, certo? Uma aula de 1h30, mais ou menos. Não vou me entreter com isso aí, não. Certo? Então, isso é uma característica dos ácidos. Além de ter sabor azedo, ionizar um ioga mais, eles, além de ionizar um ioga mais, eles têm um sabor também azedo, é característica dos ácidos, né? Limão, você chupar laranja, você chupar limão, você vê que tem um gostinho meio ácido. Bacana? Então, a gente deu aqui uma característica que cai no vestibular, somente se você for estudar equilíbrio iônico, constante de ionização dos ácidos, constante dissociação das bases, você vai saber lá que um ácido é forte ou um ácido é fraco. Então você já sabe quais são os ácidos fortes e quais são os ácidos fracos. Bacana? Certo? Quando você tem um hidrogênio, a gente chama de monoácido, 2 hidrogênios diácido, 3 hidrogênios triácidos e assim sucessivamente. Tetraácidos, que é o caso do H4P2O7, é um tetrácido. Certo, galera? Beleza? Sandrão, em relação à nomenclatura, eu vou falar bem rapidamente. Certo? Segundo caso, em relação à nomenclatura. Nomenclatura dos ácidos. Mas lá no canal e para vocês lá para quem está no YouTube e para a gente que está lá no grupo, nosso grupo, está lá a aula completa de nomenclatura dos ácidos. Então, tudo. Todo tipo. Vários tipos, né? Inclusive ácidos que têm metais e etc. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Os hidrácidos, que são os casos, né, que não tem oxigênio, nos hidrácidos, você bota o nome ácido, o nome do elemento químico, mais o final hídrico, por exemplo. HCl. Você já sabe qual é o nome dessa miséria aqui. Isso é fácil. Ácido não tem um cloro, clorídrico. Observe que eu tirei o O e acrescentei o hídrico, certo? Se você tiver assim, por exemplo, HF, ácido fluorídrico. Eu não tirei nada, né? Acrescentei flúor e acrescentei o hídrico, certo? Aqui, vamos supor que você tenha, esse aqui é um ácido, um hidrácido especial, que você tem 2 elementos químicos, o CN, ele é o cianeto, tá? E aí quem gosta de história, filme de guerra e etc e tal, foi o ácido, né, que Hitler usou, o cianeto, né? Em muitas câmaras de gás. Então, ácido é o cianeto. Quando ele é um íon, eu tiro o cianeto e boto cianídrico. Uma observação que eu quero fazer para você é o seguinte, por exemplo, H2S, ácido sulfídrico, né? Cheirinho de ovo podre. Por que não é enxofídrico, Sandrão? Porque você sabe muito bem que os elementos da tabela periódica, as suas siglas são em latim. Por que, Sandrão?
Porque o enxofre é S. Em português, em inglês, em aramaico, em libras, em qualquer coisa, ele é um S. Certo? O símbolo dele vai ser um S. Então, se escolhesse uma língua, chinês, japonês, francês, russo, inglês, o enxofre teria, em cada país, ele teria uma sigla diferente. Então, interessante foi os elementos químicos foram colocados em latim, justamente para que o símbolo da tabela periódica desses elementos seja o mesmo em qualquer parte do mundo. Bacana? Então, o enxofre, como o símbolo dele é um S, você não fica enxofídrico, você tem o prefixo sulf, por isso que é ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Esse aqui é o ácido sulfídrico. Certo, galera? Bacana? Agora, Sandrão, como é que eu faço aí o NOx dos oxiácidos? Beleza. NOx não, desculpa. Como é que eu faço a nomenclatura dos oxiácidos, Sandrão? Olha só. Para você fazer a nomenclatura dos oxiácidos, você tem que saber o NOx. É importantíssimo você saber o NOx, certo? Então, mas nos oxiácidos eu já posso adiantar que não muda. É sempre assim, ó. O NOx de hidrogênio é +1 e o NOx do oxigênio é -2. Não varia. É a mesma coisa, não varia. Beleza? E aí a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aquela tabelinha, que é a tabelinha do NOx e o prefixo. Quando o cara tem NOx +7, ou +6, +5, ou +4, +3, +2, ou +1, certo? Quando o cara tem NOx +7, ele sempre começa com ácido, só que no início tem PER e o final ICO. Quando é +5 ou +6, ácido e o final oso. +3, +4, +2, o final... O final aqui é só ICO. Aqui o final é oso. E aqui hipo no início e o final oso. Eu quero só fazer um parênteses para você, para depois você dizer, não, Sandrão, mas eu vi que o carbono tem NOx +4, mas o final é ICO. Essa tabelinha aqui que eu faço, ela só é válida para os elementos da família 5A, 6A e 7A. Por que, Sandrão? Porque a família indica o NOx máximo. Sempre o NOx máximo, o cara tem um final ICO. Você observou que os maiores NOx aqui, ó, tem um final ICO e os menores NOx tem um final oso. Bacana? Então, por exemplo, cada família 7A, o maior NOx para ele é +7. Certo? Então ele tem que ter o final ICO. O cara da família 6A, qual é o maior NOx possível? +6, então o final é ICO. O cara da família 5A, qual é o maior NOx possível? +5, então o final é ICO. O cara da família 4A, qual é o maior NOx dele? +4, então o final dele, se der 4, é ICO. Bacana? O cara da família 3A, que é o boro, por exemplo, ácido bórico, o NOx do boro é +3. Mas aí você vai ver que na tabela aqui, +3, o final é oso, aí foi o que eu falei, depende de quem? Depende da família do cara, né? Bom, então você já associou aqui. O NOx +7, sempre o cara vai ter no início PER, e o NOx +1, no início o cara é HIPO. Bacana? Certo? E aí, intermediário, nós temos aqui o +5 e mais oso, ICO, né? +4, +3, +2, o final oso. Vou fazer uns exemplos básicos para a gente aqui agora, tá? Só para a gente praticar um pouquinho. Então eu tenho aqui, ó, HClO4. Aí eu vou botar aqui o HBrO3. Vou botar aqui o
H2SO3 e vou botar aqui o H ClO. Bacana? Lembrando que o NOx eu multiplico pelo de baixo e multiplico, né? O NOx mais, do hidrogênio mais 1. Uma vez 1, só tem o hidrogênio aí. 1. O oxigênio, NOx menos 2. 2 vezes 4, 8. Para dar 0 em cima, aqui tem que ser mais 7. Então, de baixo para cima, isso que eu queria falar, de baixo para cima você multiplica, de cima para baixo você divide. Não aparece, mas aqui tem 1. Né? Não aparece, mas eu tenho um átomo de cloro. Então, 7 dividido, eu vou até fazer para ficar visualmente melhor para você, meu querido aluno. Eu vou fazer aqui com mais 1, beleza. Mais 7 dividido por 1, mais 7. Observe que eu sabia o NOx de hidrogênio e do oxigênio, mas eu não sabia do cloro. Se deu mais 7, aí você vai lembrar lá do nomezinho. Você vai lembrar, ó, ácido per, no começo, como é o cloro, clórico. Ácido perclórico. Bacana? Se você sabe o NOx de hidrogênio, que é mais 1, uma vez 1, 1. O oxigênio menos 2, 2 vezes 3, 6. Em cima sempre tem que dar 0. Mais 1, mais quanto? Menos 6 que dá 0. Mais 5. 5 dividido por 1, 5. Observe que eu sabia o NOx de hidrogênio, sabia o NOx do oxigênio, e eu achei o NOx do bromo para justamente é ele que vai determinar o nome do ácido. Nesse caso, se deu mais 5, o final é ico. Então esse ácido é o ácido brômico. Beleza, galera? Certo? Aqui, ó. Qual é o NOx do hidrogênio? Ah, Sandra, mais 1, beleza. Do oxigênio, menos 2. Mais 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Pronto, a soma aqui no meio tem que dar mais 4. 4 dividido por 1, 4. De novo, eu sabia o NOx do hidrogênio, sabia o NOx do oxigênio, não sabia do enxofre. Vai ficar enxofrico ou enxofroso? Nenhum dos dois, porque tem o prefixo SUF. Então esse cara aqui é o ácido, se deu mais 4, ácido sulfuroso. Bacana? Agora olha só, foca no Sandrão aqui agora. Qual o NOx do hidrogênio? Mais 1. Mais 1 vezes 1, mais 1. Oxigênio, menos 2. 2 vezes 1, 2. Para dar 0, mais 2. Ih, como é fácil, Sandrão? Mais 1, né? Olha a matemática, Sandrão. Mais 1. 2 vezes 1, 2. Para dar 0, olha que beleza. Até minha avó, semi-analfabeta, com mal de Alzheimer, cega dos 2 0, consegue, cega dos 2 olhos, saber responder uma questão dessa. Hidrogênio mais 1, cloro menos oxigênio menos 2, e o NOx do cloro foi mais 1. Toda vez que der mais 1, o início é o quê? O início é hipo e o final é oso. Então nós temos aqui hipocloroso. Tudo bacana? Beleza, galera? Tudo certo? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pausar aqui a câmera, vou desligar e vou filmar de novo. Por que você está fazendo isso? Porque, meu jovem, o meu celular está travando. Então, gravando. Meu celular está travando quando não grava, quando passa muito minuto. Então, a cada meia horinha eu vou parar ele aí. Então, vamos lá. Beleza, nomenclatura? Dúvidas? Senhores e senhoras e senhoritas? Hein? Senhoritas e senhores? Alguma dúvida? Não. Tudo certo? Vitória, Clarice, Castro, Rian. Tiago tá aí ainda? Deixa eu ver. Tiago tá. Tá tudo certo, galera? Dúvidas? Se manifeste, por favor. Clarice, tá certo.
Acho que tá tudo certo, né? Beleza. Então a gente já sabe algumas coisinhas sobre os ácidos. Bacana. Beleza.